sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver capacitor, defasagem, tensão corrente. Ao determinar a corrente em um circuito AC com tensão senoidal, usando a equação fundamental do capacitor, chegamos à equação da corrente como uma função do cosseno. Tendo em mãos esse resultado, vai ser fácil explicar a defasagem. Vamos lá? Aqui eu vou usar um truque simples para deixar essas funções mais próximas das funções seno e cosseno da matemática, que são expressas em função do ângulo. Vou multiplicar o tempo pela velocidade angular w, já que o ângulo é igual a wt. Vou expressar o ângulo em radianos para aparecer o 2π, que também aparece na equação da reatância. Observando o gráfico, note que em Wt igual a zero, bem no início, o valor da tensão sobre o capacitor será zero, e o valor da corrente será o máximo. Isso ocorria no circuito de corrente contínua também. Lembram? Era a gangorra da tensão corrente. Quando Wt vale π sobre 2, 90 graus, agora é a tensão que está no seu valor máximo, e a corrente será igual a zero. Se você tomar uma função como referência, nesse caso eu vou usar a tensão da fonte como referência. Então podemos observar que a corrente alcança o máximo antes. Então disse que a fase da corrente está adiantada. A tensão demora o ângulo de π sobre 2, ou 90 graus, para alcançar o máximo. Então disse que a diferença de fase é de 90 graus. Juntando tudo, a fase da corrente está adiantada de 90 graus. Simples, não é mesmo? Você pode descrever a defasagem usando o símbolo da figura. Nessa figura, a função tensão foi descrita pelo valor de pico mais o ângulo. Esse valor de pico é chamado de módulo da função. O ângulo da tensão é 0 graus, então a tensão será a referência. Já a corrente foi descrita pelo valor da corrente de pico, o módulo da corrente, mais o símbolo de defasagem com o valor de mais 90 graus. Usar a unidade graus para descrever a defasagem é mais comum do que usar o radianos. Melhor, não é mesmo? A forma da figura descreve as tensões e correntes em função da senoide. Então, a corrente pode ser descrita na forma senoidal também, desde que seja acrescentado o ângulo de 90 graus à equação. Nesse caso, é melhor escrever o ângulo em radianos. Muitas calculadoras só calculam seno e cosseno em radianos. Vocês lembram dos vetores lá do segundo grau? Você pode usá-los para facilitar a descrição das medições em circuitos AC. Quem diria, não é mesmo? Você achava que não servia para nada aquele conhecimento. Essa descrição, mostrada no capítulo anterior, é a descrição do vetor na forma angular, onde o vetor é expresso pelo seu módulo e o ângulo. O módulo do vetor é o seu comprimento. O vetor, nesse caso, deve ser desenhado em um plano cartesiano, com eixos x e y. Na figura abaixo, a tensão e a corrente foram desenhadas tendo a origem no ponto de origem do plano. Agora podemos completar a análise de circuito do capacitor em AC. O capacitor se comporta como uma resistência em AC e pode ser descrita pela reatância do capacitor, cuja unidade é o ohm. O módulo da corrente pode ser calculado usando a lei de Ohm aplicada à reatância. A equação da corrente no capacitor está defasada de 90 graus e podemos descrever o resultado usando vetores, mostrando o módulo e o ângulo. Usando esses conceitos, fica muito simples analisar circuitos com capacitores em corrente alternada. Veja o exemplo. Calcule a corrente no circuito da figura. Primeiro, calcule a reatância capacitiva. Reatância capacitiva é igual a 2πf vezes a capacitância em farads. Substituindo os valores na frequência de 60 Hz, lembre-se, a frequência não foi escrita na fonte, então é 60 Hz. Olha a unidade do capacitor,
100 microfarads, escrito na potência de 10. A reatância é igual a 1 sobre 377 vezes a capacitância. Esse valor de 377 você vai acabar memorizando. Aqui vou mostrar um truque. Se você não tem calculadora com potência, então escreva 1 milhão no numerador. Eu faço assim. 1 milhão tem 6 zeros. A potência do microfarad também tem 6 zeros. Esse professor Bairros é cheio de truques. A reatância é igual a 26,5 ohm. Agora é só usar a lei de Ohm. Simples assim. A corrente é igual a 8,3 amperes. Agora a novidade. Vou escrever essa corrente no circuito usando a forma vetorial. Nunca foi tão fácil. Agora é só praticar. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!